Lucas 15, verso número 8, verso número 8 ao 10, vai falar sobre a parábola da moeda perdida, né? A parábola da moeda perdida. Jesus aqui, ele continua dizendo, ó, aqui na minha tradução NVT, nova versão, né, transformadora, mas talvez na sua pode estar um pouco diferente, mas acompanhe comigo, verso 8, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata, ou em outras traduções vai dizer 10 dracmas, né, e ela perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, em outras traduções pode estar escrito uma lamparina ou candeeiro, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. O que é uma parábola? Nós falamos sobre isso, vale a pena lembrar, né? Vale a pena ver de novo, não vale não? Então o que é uma parábola? Uma parábola era uma ilustração que Jesus contava para que as pessoas pudessem compreender a mensagem do que ele estava falando. Então ele contava uma parábola. Às vezes a parábola, ela era de cunho, por exemplo, verdadeiro. Na maioria das vezes não, ou seja, não era uma história verídica, né? Alguns historiadores, teólogos chegam a dizer, por exemplo, que a parábola que Jesus conta sobre o rico e Lázaro, possivelmente é uma parábola verdadeira, porque é a única parábola que Jesus cita um nome, né? Então, mas a parábola em si, ela tem um objetivo, um propósito de transmitir uma verdade que Jesus queria dizer. Aqui nós vamos ver 3 parábolas na sequência em Lucas capítulo 15. A primeira parábola vai falar da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. O pastor foi atrás, deixou 99 e foi atrás da que se perdeu. Aqui nessa segunda parábola, verso 8 ao 10, vai falar sobre a dracma perdida. Uma mulher perde uma dracma, ela vai à procura dessa dracma, que é o que nós vamos estudar agora. Mas a terceira parábola, que é uma parábola tão conhecida, a gente ouve falar que é a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Na verdade, a parábola em si, o fechamento ali, a parábola em si, ela tem mais a ver com o pai do que com os filhos. Porque quando é que Jesus começa a contar uma parábola, né? Jesus começa a contar uma parábola porque ele chega ali diante dele os fariseus e os escribas, e Jesus começa a contar uma parábola, porque, veja bem, os fariseus e os escribas, olha o que diz aqui o verso número 1 do capítulo 15, diz que os fariseus, por exemplo, os fariseus e mestres da lei, criticavam Jesus, porque Jesus estava se reunindo com pecadores, com publicanos, que para estes homens eram pecadores, né? Então, Jesus estava sendo criticado ali naquele momento. Veja, Jesus estava sendo criticado, imagina a gente, né? Jesus estava sendo criticado. Então, Jesus, ele vai contar uma parábola para que aquelas pessoas entendam o que é o Evangelho. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os necessitados. E que doença que é essa, irmãos? Não é doença física. Porque Jesus, em primeiro lugar, ele não é curandeiro. Ele não veio para curar todo mundo, né? Ele chegou no tanque de Betesda e não curou todas as pessoas que estavam enfermas. Ele curou um e foi embora. Ele não curou todas as doenças do mundo. Ele não saiu curando todos os cegos, todos os paralíticos andaram. Não. Jesus, ele veio com o único propósito, o único objetivo de salvar o que está perdido, de resgatar o homem que caiu no pecado. Então esse é o propósito fundamental de Jesus. E Jesus quer mostrar exatamente isso para esses homens. Por causa da rigorosidade da lei, eles eram rigorosos demais, né? E aí Jesus começa a contar essas parábolas, essas histórias, para que esses homens entendam o amor de Deus, a graça de Deus. E ele vai falar então, nós falamos na domingo passado sobre a ovelha que se perdeu, né? Nós falamos aqui, recapitulando, que a ovelha, de todos os animais, é a que tem menos senso de direção. A ovelha é míope.
se a ovelha se perde, ela não consegue voltar sozinha. Então por isso que o pastor, ele vai de encontro a essas ovelhas. Por isso que Jesus está dizendo que o pastor deixa as 99 e vai de encontro daquela. Porque ele está dizendo assim, olha, no final aqui do capítulo, do verso número 7, do capítulo 15, ele diz: da mesma forma, mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Isso aqui é um número simbólico. Então veja bem, quantos que o pastor deixou? 99. Quantos que ele foi buscar? Uma que se perdeu. É simbólico. O que ele está dizendo aqui? Ele está usando aqui esse termo para dizer: olha, eu vou em busca de uma alma que se perdeu, do que por todos vocês aqui, mestres da lei, né, fariseus e outros mais, que dizem estarem salvos, e não estão, vocês estão perdidos. Porque o filho, quando a gente vai, no próximo domingo a gente vai falar sobre isso, quem sai de casa na parábola dos filhos? O filho mais novo, não é? Mas quem está mais perdido, mais novo ou mais velho? O mais velho. O mais velho não sai de casa, mas está perdido do mesmo jeito. E ele está tão perdido em si que ele vai dizer para o pai: pai, peraí, há todo tempo eu estive com o Senhor aqui, não recebi nada. Porque o reino de Deus, irmãos, não é sobre receber. Eu não recebi nada. Irmãos, preste bastante atenção. Muitas pessoas vão chegar no céu, pastores, ministros, muitas pessoas, principalmente os líderes, vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, o que eu vou receber? Já recebeu, você não tem nada mais para receber. O evangelho não é sobre receber, o evangelho é sobre dar. É dar a nossa vida, é nos entregar, é nos esvaziar de nós mesmos, é deixar tudo. Não é deixar nem a metade, é deixar tudo. Deus nos quer por inteiro. Mas ele vai falar sobre essa parábola. Essa parábola, ela vai entrar no meio aqui dessas outras duas parábolas. Eu quero que você vá comigo para o texto. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, né, que eu achei muito interessante aqui, é porque, primeiro, a primeira parábola vai falar de 100. 100 é um número completo. 100 é completo. 99 é? Não é completo, está faltando. A gente fica com aquela sensação: está faltando. No contexto judaico-cristão, a numerologia, né, que a gente fala, por exemplo, o número 10 aparece muitas vezes na Bíblia. E o número 10, dentro da numerologia do judaísmo, significa completude. Está completo. Essa mulher estava completa. Até porque alguns vão dizer: é meu esse celular? Não, né? Jesus está chamando alguém. Fala, Jesus. Mas veja bem, voltando para o texto. Então, significa completo. 10 moedas, 100 ovelhas, né? Completo. E analisando isso, irmãos, nós precisamos nos perguntar: eu estou completo ou estou pela metade? Eu estou completo ou perdi alguma coisa no meio da caminhada? Porque, irmãos, ganhar alguma coisa, construir alguma coisa, é difícil ou é fácil, gente? Construir uma carreira, é difícil ou é fácil? Construir uma identidade, é difícil ou é fácil? Construir você, é difícil ou é fácil? Mas se perder é muito fácil. Você pode passar 100 anos da sua vida se construindo, 10 anos da sua vida se construindo uma carreira, construindo quem você é hoje, mas com um dia você pode perder o que você construiu. Por isso nós precisamos todos os dias nos avaliar e se perguntar: eu estou completo ou estou pela metade? O que está acontecendo comigo? E essa mulher, não vou conseguir projetar aqui as figuras, mas uma figura vai ser projetada daqui a pouco. Mas a mulher, quando ela recebia as moedas, ou elas amarravam um pano na testa, onde essas moedas ficavam fixadas, ou era como uma espécie de um colar, onde essas moedas ficavam ali neste colar. Quando a gente vai fazer uma interpretação do texto, a gente precisa entender, por exemplo, o povo nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, primeiro, a gente tem distanciamento de tempo.
O que aconteceu lá é diferente do que está acontecendo aqui. A gente tem um distanciamento linguístico, a língua é diferente. A Bíblia foi escrita em grego, hebraico e uma parte em aramaico. Hoje a gente está num país de fala portuguesa. Os melhores escritos estão nos judaicos cristãos, depois vai para o alemão, do alemão vai para o inglês, por aí vai, até chegar aqui. É o tanto de coisa que a gente perdeu na tradução. Se perde muita coisa. E a gente tem um distanciamento de quê? O distanciamento do contexto literário da época. Havia um contexto, né? Hoje, por exemplo, lembra que há um tempo atrás, não muito tempo atrás, mas um tempo atrás, onde o pessoal guardava o dinheiro? No colchão. Você lembra disso? Nossos avós. Tem gente que morreu, aí você foi arrumar a casa, achou lá que um monte de dinheiro. Ai meu Deus, minha avó guardou dinheiro aqui, não estava sabendo, nem vale mais, nem valia, perdeu o valor. Hoje não, hoje a gente já tem os bancos, a gente guarda dinheiro no banco. Dificilmente alguém guarda dinheiro em casa, a maioria está lá, está guardando no banco. Então, ou seja, o contexto mudou, é diferente. E o contexto daquela época, essa mulher carregava essas moedas. Ela carregava, como eu disse, aqui na testa, amarrava-se uma espécie de um pano, e ela colocava essas moedas ali dentro, né? Ou se não, uma espécie de colar. Só que essa mulher perdeu aqui, no contexto, vai falar, aqui na minha tradução bíblica, por exemplo, vai falar que ela perdeu uma moeda, ela tinha 10 moedas de prata, outras traduções vão dizer, ela tinha uma dracma. Uma dracma era equivalente a um dia de trabalho inteiro. Uma dracma era equivalente a um dia de trabalho inteiro. Quanto vale o seu trabalho? Quanto vale o seu esforço? Quanto vale o que você está fazendo? Essa mulher sabia o valor dessa dracma, porque, irmão, só sabe o valor de uma coisa quem perdeu. Uma pessoa pode chorar comigo, eu posso ir no velório de uma pessoa e falar, meu marido morreu, e a pessoa ali expressar, ou o homem falar, minha esposa morreu, mas só vai saber o verdadeiro valor daquilo ele. Porque ele perdeu, ela perdeu, ele sabe o quanto ele se desgastou, o quanto ela se desgastou, o quanto ela investiu, o quanto ele investiu naquilo. Por isso essa mulher, ela sabe que aquela dracma para ela tem um valor muito significativo. Sabe, e o uso, eu estava pesquisando, o uso de moedas, né? Ela vem obter a ampla agitação ou divulgação. Quando o Império Persa, ele começa a fabricar as moedas, ele começa a padronizar as moedas, e as moedas levavam a espécie do rosto do seu Senhor. Quando os discípulos vêm, por exemplo, interpelar Jesus, perguntar, interrogar, e eles vêm dizendo, Senhor, nós devemos pagar imposto a César? E ele diz, qual que é o rosto que está na moeda? Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Aí isso me chamou a atenção, irmão, porque veja bem, por que nós estamos valorizando o que estamos valorizando? Porque alguém olhava para a moeda de César e falava que aqui está o rosto de César. O que nós estamos valorizando, irmãos? O que tem se tornado valor para nós? Ou quais têm sido os valores que nós estamos perdendo? Às vezes, por exemplo, a gente vê pessoas que hoje a gente vê um valor que é muito raro, o caráter. Já não se tem mais caráter. A pessoa fala aqui na sua frente e mente para você. Caráter. Quais são os valores que nós estamos perdendo? Então quero junto com você avaliar esse texto. Avaliar esse texto. O que essa mulher fez? A pergunta é: se eu perdi alguma coisa, o que eu vou fazer para recuperar o que eu perdi? Talvez você chegou aqui essa noite, você perdeu algo na sua vida. Talvez você perdeu o quê? Você perdeu o entusiasmo. Talvez você perdeu a esperança. Talvez você perdeu a convicção. Talvez você perdeu a fé. Talvez você perdeu a motivação. A motivação de viver, a motivação de servir, a motivação de fazer alguma coisa, até mesmo para você.
dizendo especificamente para as mulheres, às vezes, você perdeu motivação até de se arrumar. Você perdeu a motivação de ir lá no espelho, de passar um batom, de passar uma maquiagem, de sair com as amigas, de bater papo. Você perdeu a motivação, talvez você perdeu. Mas existe hoje algo que eu quero aqui trazer um conceito, uma ideia no nosso coração, é que se nós perdemos alguma coisa, nós podemos voltar e recuperar aquilo que a gente perdeu, amém, amado? Ainda dá tempo da gente recuperar. A gente tem muito ditado que a gente carregava: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Sabe, essa mulher perdeu essa moeda. O texto aqui não está dizendo assim, e depois de um mês ela procurou a moeda, depois de um ano ela procurou a moeda. Porque as coisas que nós perdemos e que são valores para nós não podemos esperar o tempo passar. Porque às vezes tem muita gente dizendo assim: o tempo vai consertar as coisas. Meu irmão, tem coisas que o tempo não conserta não. Tem coisas que é decisão que você tem que tomar. Por exemplo, perdão, o tempo, irmão, vai consertar alguma coisa? Irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Tem gente que está atraindo doença para o seu corpo, doença, está achando que é espiritual, está expulsando demônio, e o demônio está lá assim: eu não tenho nada a ver com isso não. Isso é rancor, é mágoa, coisa mal resolvida, e vai criando raízes aqui dentro de você. E você está dizendo: o tempo vai resolver, o tempo vai resolver. E não vai resolver, porque perdoar é uma decisão, irmão. Eu estou sentindo de não perdoar. Não existe sentimento, é uma decisão. No dia que eu sentir que eu tenho fé, eu vou fazer. Meu irmão, fé é uma decisão, uma convicção. Eu vou fazer. Se nós, irmãos, isso aqui que nós mostramos o projeto, o pessoal falou: pastor, o senhor, meu Deus, o senhor é maluco. É fé, meu irmão, é uma decisão, é não deixar para depois, é não deixar para amanhã, é não deixar para o mês que vem, é o agora, é esse momento. Então analise comigo o texto. Olha, essa mulher, Jesus está dizendo, então uma continuação da parábola. Uma mulher tinha 10 moedas de prata, e ela perde uma moeda, mas ela ficou com 9. Aquele homem perdeu uma ovelha, mas ficou com 99. Meu irmão, ele está dizendo: não é suficiente, porque eu sei o valor dessa moeda, eu sei o valor dessa pessoa para mim, eu sei o valor desse trabalho para mim, eu sei o valor desse ministério para mim, eu sei o valor desse chamado para mim. Então eu vou em busca disso, eu vou em busca, porque só Deus sabe o quanto ela trabalhou naquele dia para conquistar aquela moeda. Tem uma frase que diz assim, isso aqui você pode anotar, guardar, postar no seu Instagram. Presta atenção. Qual a geração que nós estamos vivendo atualmente? Qual que é? Geração Z. Uma geração que muitas vezes não valoriza nada. Presta atenção, uma frase que eu ouvi: tempos fortes, tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Uma geração muitas vezes fraca no seu emocional, na sua vida, porque quando você dá algo, presta atenção, eu já vi isso muito, o pai fazendo muito isso. Eu saí, eu estava com a Taena aí, estava na rua comendo, o pastor não tem nem sossego, né, mano? Tanta gente conhece a gente não conhece. Eu estava sentado, uma pessoa olhando para mim, eu falei: cara, deve ter me achado bonito, somente que eu implantei o cabelo aqui agora. Então, aí o cara: pastor, lembra que eu fiz contato com o senhor? Eu falei: não, pai, nem estou lembrado e tal. A gente conversando, a gente trocando ideia, conversando, e ele começou a falar algumas coisas para mim, sabe, irmãos, coisas que mexeram comigo. Então nós precisamos, irmãos, entender que a gente precisa valorizar as coisas que nós temos, porque quando a gente dá algo para alguém, quando alguém ganha alguma coisa, muitas vezes ela não valoriza aquilo que ela ganhou, porque ela não sabe o valor daquilo.
Às vezes os pais estão dando tantas coisas para os filhos, e muitas vezes o filho não valoriza aquilo que o pai deu, porque o filho não sabe qual o valor daquilo. Então essa mulher, ela sabia o valor, porque tudo aquilo que você emprega suor, emprega esforço, você sabe o valor que tem aquilo. Você sabe o valor. Então a primeira coisa, o que essa mulher fez? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, guarde isso no seu coração. Olha o que essa mulher fez. O que ela fez? Ela ficou reclamando, ela postou no Instagram, ela saiu lá falando com todo mundo. O que ela fez? Olha o que diz Jesus: acaso não acenderá ela uma lâmpada, uma lamparina? Coloca na tela aqui a imagem, fazendo favor. Não pegará ela uma lamparina e ela vai acender? Ela não ficou murmurando, ela não ficou falando. Irmãos, qual que é o nosso problema? A gente murmura demais, a gente fala muito e faz pouco. O Brasil é assim, o meu esposo é assim, fulano é assim. Meu irmão, procura mudar. Sabe, essa mulher, o que ela fez? Ela acendeu uma lâmpada. Ela pegou ali uma lamparina. O que nós estamos vendo aqui, um dos formatos da lamparina. E isso aqui é forte. Então diga para quem está do seu lado: prepara o cinto, aperta aí, que agora vai vir lambada, hein? Presta atenção. Possivelmente a casa dessa mulher era uma casa que tinha pouca luz, ou quase nenhuma luz, porque naquele tempo não tinha energia elétrica. Ou seja, quando eu falo de luz, eu estou falando de luz natural. Eu estou falando de luz natural, porque energia não tinha. É óbvio que não tinha. Então essa mulher perdeu. Eu acredito que ela pode ter perdido essa moeda, pelo contexto. Presta atenção, ela pode ter perdido essa moeda, Raimundo, no momento em que estava escurecendo, pouca iluminação. E quando você tem pouca iluminação da palavra de Deus, porque o que é a luz para a nossa vida? É a palavra de Deus. Ela me esclarece, ela me ilumina, ela me direciona, ela me diz para onde eu devo ir, como eu devo fazer. A nossa geração é uma geração que se move mais pelas emoções do que pelas convicções. E quando você se move pelas emoções, é porque você está se movendo no escuro. Porque quem se move no escuro não sabe para onde está indo, mas quem se move pela luz, ele tem convicção do que está fazendo. E o que nos dá convicção? É a palavra de Deus, meu irmão, porque se Deus falou com você, meu irmão, você pode ir tranquilo que vai dar certo. Deus falou com Neemias, ele deixou seu emprego, deixou tudo, deu tchau para todo mundo. Gente, eu estou indo reconstruir os muros. Veio o Sambalat e Tobias, veio os inimigos, mas ele tinha convicção, porque ele estava caminhando debaixo de uma palavra. Então anote isso na sua mente, no seu coração, no seu caderno, no seu celular. Não se mova por emoção, se mova por convicções. Porque quem se move por emoção se move no escuro. Quantas vezes eu já ouvi, Deus falou comigo isso, pastor. Então tá bom. Aí daqui a pouco, e aí, irmão? Vamos combinar entre nós, vamos parar com esse negócio de ficar falando Deus falou. Deus fala assim, é melhor você chegar e falar eu quero fazer. Mas Deus falou, não, eu quero. Do que esse negócio de Deus falou, Deus disse, Deus falou, e daqui a pouco Deus já não falou. Porque, irmãos, quando Deus fala uma única vez, Ele fala certeiro. Então o que essa mulher faz? Essa mulher, ela pega uma lamparina. E a lamparina naquele tempo não era um artigo de luxo, não. É igual o Valadares. Quem tem ar-condicionado hoje não é artigo de luxo, é porque a gente precisa mesmo. Teve um dia que eu estava lá em casa, quando tinha ar-condicionado, eu estava dormindo, eu e a Tayane, eu acordei assustado, sacudi ela e falei, acredito que vi Sadraque, Mesaque e Abednego aqui dentro. E o quarto homem da fornalha, que estava um calor, meu irmão, meu Deus. Ou seja, não é artigo de luxo não, é necessário, tem que ter.
Então não era um artigo de luxo naquela época, era algo necessário. Diga para quem está ao seu lado com muito carinho: a palavra de Deus não é um artigo de luxo, é necessário para você crescer, é necessário para você avançar, é necessário para você ir adiante. Jesus não é um artigo de luxo, ele está aberto para todo mundo, quem quiser pode vir, mas ele é necessário para você continuar a sua caminhada. É indispensável, irmãos. Agora diga para quem está do seu lado assim: a vida com Deus é um processo artesanal. Aqui vai apertar um pouquinho. O que é artesanal, irmão? Daqui a pouco, irmão, você não tem empregada na sua casa fazendo as coisas, você tem robô. Alexa, fale com o robô agora para limpar. Daqui a pouco tem um robô lá. Eu estou triste hoje, converse comigo. Daqui a pouco tem um robô conversando com você. Você viu com o Elon Musk aí? Já lançou, né? Uns robôs interagindo, tirando foto, fazendo pergunta. E não adianta você achar que isso é loucura, que isso não vai acontecer. O mundo caminha para isso. A tecnologia avança a cada momento. Então o processo é artesanal, sabe? É artesanal. Mas nós vivemos numa geração que não é artesanal. É uma geração que agora a luz mudou, é luz de LED, é casa inteligente, é quando você fala: Alexa, liga as luzes para mim, liga. Alexa, TV, tudo lá, tá lá. E aí você não valoriza isso, porque isso não está te custando nada. Isso não está te custando esforço. Porque veja bem, joga aqui na tela, fazendo favor. Para essa mulher ter luz, o que ela tinha que fazer? Primeiro, ela tinha que ter uma lamparina. Segundo, se ela tivesse uma lamparina, só a lamparina não funcionava, ela tinha que ter azeite. Aí o que ela fazia? Ela teria que colocar azeite aí dentro. Mais do que isso, ela precisava de uma espécie de pavio. Diga comigo: pavio. Está vendo aqui uma pontinha ali, ó? Está vendo ali, ó? Uma pontinha. Ela precisava de um pavio. E depois de tudo, ela precisava de fogo. Ou seja, o processo que ela tinha que fazer para ter luz. Hoje não, se eu chego na igreja, a gente chega aqui, ó, bateu a mão ali, liga. Colocou lá, desliga. Mas naquela época era artesanal, era demorado, era trabalhoso. Meu irmão, nós precisamos entender. Preste atenção aqui agora nesse momento. Os meninos estão entrando, deixa os meninos entrar. Preste atenção. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela é artesanal. A nossa geração, uma geração que já nasceu, onde o processo já está acelerado. Só que você precisa entender que na sua vida o processo com Deus vai ser demorado, vai te custar tempo, vai te custar energia, vai te custar muito choro, muita lágrima, porque se não for assim, meu irmão, Deus não acelera processo na sua vida. Deus não acelera o processo. Então a gente precisa acender a lâmpada, a gente precisa esforçar, a gente precisa usar de esforço da nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo aqui essa noite: acenda uma lâmpada. Acenda uma lâmpada. E como que eu acendo essa lâmpada? Quando eu estou diante da palavra de Deus. Peça que a palavra traga clareza ao seu coração, clareza à sua vida. E eu queria que você guardasse isso no seu coração: lamparina incompleta não funciona. Muita gente tem lamparina, mas não tem azeite. Muita gente tem lamparina e tem azeite, mas não tem fogo, não tem pavio, então não vai funcionar. É apenas uma lamparina. Muita gente tem a aparência, só que a aparência não funciona. A gente precisa acender uma lâmpada. A gente precisa trazer clareza diante das coisas que não estão claras. Não se mova, meu irmão, pelas suas emoções, se mova pelas convicções de Deus.
Ah, pastor, não estou enxergando direito, não está nada claro na minha vida aqui. Vai para a palavra, liga a lamparina, pega a lamparina, Senhor, lança a luz na minha mente, me dá luz, me dá luz, me dá luz, eu preciso de direção. Porque a primeira coisa que a mulher faz, irmãos, é acender essa lamparina, para depois varrer. Diga para quem está do seu lado: primeiro ela acendeu, para depois varrer. Só que tem muita gente que está varrendo sem acender a luz. Como que você vai achar algo no escuro? Quem é que pegou a época da vela? Lembra? Acabava a luz e a gente tinha que fazer o quê? Todo mundo tinha que ou ir correndo no supermercado, na venda, comprar uma vela e trazer a vela para iluminar. Só que a vela iluminava toda a casa? Não. Parecia até casa de pai de santo, né? Era tanta vela espalhada na nossa casa. Era uma vela no quarto, era uma vela num banheiro, porque uma vela sozinha não ilumina toda a casa. Então primeiro acenda uma lâmpada. E para finalizar, depois essa mulher fez o que? Ela pegou uma vassoura, ela varreu a casa. Isso está falando, irmãos, de organização, da gente organizar. Sabe, irmãos, Deus não trabalha com desorganização. Deus não trabalha com uma pessoa com a vida toda bagunçada, desorientada, desorganizada, vivendo num pecado, gostando de pecar. Deus não trabalha nisso. Nós precisamos varrer. Varrer fala de quê? Da gente arrumar, da gente organizar as coisas, da gente tirar a sujeira. Não está falando de passar o pé, não está falando de jogar para debaixo do tapete, está falando da gente varrer. Aonde está essa moeda? A gente precisa ser diligente no que nós vamos fazer. É buscar com empenho, com dedicação, até encontrar. E por fim, para a gente partir aqui, porque o tempo está correndo, mas a gente finaliza aqui. Essa mulher então acende uma lâmpada, ela pega uma vassoura, ela vai varrer a casa, né? Ela começa a organizar. E quando ela encontra essa moeda, essa dracma, o que ela faz? Ela reúne as vizinhas, amigas, e ela diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Tem celebração, tem festa, tem alegria, tem prazer. É chamar as pessoas, é celebrar, é falar: eu encontrei, eu achei aquilo que eu havia perdido, a minha moral, eu achei aquilo que eu havia perdido. Olha, agora eu quero que você celebre comigo. E você tem que chamar as pessoas para celebrar o que Deus está fazendo na sua vida, e não chamar as pessoas, porque tem gente que só chama o outro para murmurar. Chame para celebrar. Sabe, irmãos, fica de pé para a gente poder encerrar. Às vezes, irmãos, tem gente se afastando de Deus porque não vê na nossa vida lâmpada acesa e nem vassoura na mão, mas vê murmuração, não vê organização, não vê dedicação. E a gente precisa, como essa mulher, fazer o que ela fez: chamar os vizinhos, chamar os amigos, chamar as pessoas. E aí eu encerro dizendo: da mesma forma, Jesus está dizendo: a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. A alegria é buscar. Agora eu quero nessa noite dizer para você que nós devemos acender uma lâmpada para achar quem se perdeu. A gente deve acender uma lâmpada, a gente deve buscar diligentemente as pessoas que estão perdidas, como essa mulher. Entender, irmãos, olha o que Deus falou comigo, preste atenção, eu digo isso com muito temor e tremor. E eu compartilhei com a minha esposa, eu vi o número 500, aí Deus diz: faz uma tela no seu celular, 500 almas transformadas. Eu coloquei, escrevi no Instagram, não postei, salvei, coloquei no meu celular. O Espírito Santo diz: ora todos os dias. Aí me veio uma frase: almas importam.
almas importam, vidas importam. Presta atenção, meu irmão, o seu carro vai ficar aí, o meu vai ficar aí, nossa casa vai ficar aí. Inclusive, até já fiz uma plaquinha, coloquei: em caso de arrebatamento, fique com minhas coisas, vai ficar lá pregada lá em casa. Então, preste bem atenção, tudo que você está tendo aqui na terra vai ficar aí, vidas não. O corpo se deteriora, o corpo se desfaz, mas as almas estão lá esperando o destino. Para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? E eu quero convocar você essa noite a não deixar essa dracma perdida, a não permitir que essas pessoas se percam por aí. Mas abrimos, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero encontrar quem se perdeu. Abre os meus olhos, porque eu quero ser luz, eu quero acender a lamparina, eu quero acender a lâmpada diante dessas pessoas, eu quero ser diligente para encontrar essas pessoas. Meu irmão, é isso que nós temos que fazer, porque há mais alegria no céu um pecador que se arrepende. Eu quero que você diga para quem está do seu lado assim: saia do evangelho confortável, saia do evangelho confortável e vá para um evangelho que te incomoda, mas te faz crescer. Para de ficar ouvindo esse negócio de tapinha nas costas, e tal, mensagem, olha, mensagem de autoajuda. Busque a ajuda do alto, meu irmão. Deixa Deus descer a lambada no seu lombo, deixa Deus falar com você, mas Ele está te consertando, Ele está te conduzindo. Melhor é um filho que está sendo corrigido e está andando no lugar certo, do que um que o pai não pode fazer isso, pode fazer o que você quiser, bagunça essa casa toda. Meu irmão, Deus está querendo de você uma posição. Abra os seus olhos, os campos já estão brancos, as pessoas estão sedentas. Do ano passado para cá, eu disse: Deus, o mundo não vai ser melhor do que eu vou dar o meu melhor, eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu máximo. Irmãos, eu estou me oferecendo para as pessoas. Eu estou dizendo: eu vou fazer um culto aí, eu vou fazer um culto aí, eu vou na sua escola, eu vou orar aí, eu estou me oferecendo, porque eu vou atrás dos peixes, eu não vou esperar os peixes virem. Nós temos que ir atrás das pessoas, não esperar as pessoas. Presta atenção nisso. Tem gente aqui que trabalha com venda, e quando você quer fechar com o cliente fala: eu vou fechar com você, quanto que eu vou ganhar? 50 mil. Você vai atrás dele até se ele estiver lá em Vitória. E por que você não busca uma alma? Por que você acende a lâmpada para os seus negócios, varre para os seus negócios, mas você não faz para Deus? Por que você está deixando as pessoas se perderem do seu lado? Eu não posso permitir isso como cristão. Eu quero ser como essa mulher, revirar a minha casa. Enquanto eu não achar essa dracma, eu não vou parar. Só sabe o valor de uma coisa quem já perdeu algo. Jesus, é verdade. Só sabe o valor de alguma coisa também quem já achou. Quantos aqui foram achados por Jesus? E tem muita gente aí fora que precisa ser achada. Eu quero que você faça algo comigo aqui essa noite. Pega a sua ceia, seu cálice. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Você vai ter 2 minutos. Se você estiver com seu cônjuge, com seus filhos, você vai fazer uma rodinha aí com ele, com ela. Se tiver só você e seu cônjuge, você vai ficar de frente para ele. Se tiver você e seu amigo, vocês vão ficar juntos agora. E se você estiver com sua esposa, com seus filhos, você vai junto com ele agora, com essa ceia. Você vai declarar uma palavra de bênção sobre ele, uma palavra de bênção sobre ela. Você vai fazer isso nessa noite, porque ceia é comunhão, é unidade. Então eu queria que você fizesse isso agora, na liberdade do Espírito, juntamente com o seu familiar, com alguém que está aqui essa noite. Antes de você cear, antes de você tomar esse pão, você vai fazer isso com ele aqui essa noite. Depois
Depois que você estiver com Ele, você vai trocar o pão com Ele, vai trocar o cálice com Ele. Hoje a gente faz a ceia assim. Na época de Jesus, era todo mundo sentado na mesa, comendo o mesmo pão. Mas eu queria que você fizesse isso agora. Vamos juntos. Vamos juntos. Espírito de Deus, precioso Jesus, aos teus pés aqui. depois que você terminar a sua oração, você vai ficar de frente com o seu cônjuge. Pode se assentar se você quiser. E você vai compartilhar com ele ou com ela, com o seu amigo, com um parente seu. Você vai trocar o pão com ele, vai trocar o cálice com ele, com ela. Vai declarar uma palavra de bênção nessa noite. Derramo aos teus pés, não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Aonde a comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.